Alexandre de Moraes cria uma inovação jurídica para citar o Paulo Figueiredo em um processo judicial. O que acontece é que você não pode ser processado sem saber que está sendo processado. Então a coisa toda não anda até você saber disso, porque você tem que ter direito à defesa. Você tem que ter direito de se explicar, de se defender, de mostrar o seu lado da história, tá? Isso daí é para que realmente a coisa toda ocorra de forma justa, né? Por isso que a gente chama isso de justiça, por isso que existe o devido processo legal. Mas o Alexandre de Moraes agora considerou que, embora o Paulo Figueiredo não tenha sido formalmente citado de que está sendo processado, o fato dele ter falado em um vídeo que sabe que o processo existe já é algo válido para considerar a citação dele, né? Então, assim, qual é o devido processo legal até o momento? Até hoje, até ontem, como que era? Era a pessoa ela receber um oficial de justiça na sua casa com um documento para você assinar falando, ó, você está citado aí, né? Ou se você já tem advogado constituído, você pode até mesmo citar a pessoa através do advogado. No caso do Paulo Figueiredo, ele está lá nos Estados Unidos, o devido processo legal era mandar uma carta rogatória para o governo americano, para o governo americano mandar um oficial e fazer a citação do Paulo Figueiredo. Mas você fala assim, mas pode ser que isso demore 1 ano, pode ser que isso demore 2 anos, não tem problema. O importante é você não condenar alguém injustamente. É mais importante você condenar ou julgar justamente a vida de um ser humano do que você acelerar um processo para julgar tudo de qualquer jeito, né? Mas, mesmo sem saber o teor do processo, o que está lá, né? Como Paulo Figueiredo disse em um vídeo que ele sabe que o processo existe, ele já está considerado citado e o processo vai acontecer e corre o risco de acontecer o chamado julgamento à revelia, que é quando uma pessoa ela não se manifesta, decide não se manifestar sobre o caso, então é só a parte acusadora que fala e o juiz que julga, e não existe diretamente a defesa, né? Então, ok, o Paulo Figueiredo sabe do processo, mas existe o devido processo legal, né? Daí você fala assim, mas foi uma condição especial que o Alexandre de Moraes fez, né? Você está falando que é uma inovação jurídica? Sim, eu digo que é uma inovação porque toda decisão que o STF toma, ela pode ser replicada no resto do Brasil, né? É a chamada de, não apenas jurisprudência, mas a maneira como o STF age. Então, vamos supor que um caso ocorre aqui e tem a lei XYZ. Daí uma pessoa fala assim, não, mas nesse caso tem que acontecer de tal forma, forma A. A pessoa fala, não, a interpretação da lei é forma B. Um juiz decide uma coisa. Daí a parte que perdeu recorre. Isso vai para a segunda instância. Daí, de novo, a parte perde, recorre, chega à instância especial, ao STF. Se o STF decidir tomar uma certa decisão, a partir daquele momento, tudo que acontecer no Brasil tem, em um caso similar, tem que ter exatamente o mesmo resultado. Então, como o Alexandre de Moraes falou que se a pessoa citou num vídeo que sabe que está sendo processada, mesmo sem ter sido citada, a partir de agora, todo mundo que comentar em uma rede social que foi processada, ela pode, que sabe que está sendo processada, já conta como uma citação válida, né? Então, por isso que eu digo que é uma inovação jurídica. Só que outro ponto, assim, que é bem interessante a gente ressaltar aqui, é que isso aconteceu logo depois do Paulo Figueiredo dar depoimento para o pessoal da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. Veja só que coincidência. A inovação jurídica aconteceu logo depois o Paulo Figueiredo fazer algo que pode prejudicar o Alexandre de Moraes, né? Então, sabemos que hoje existem 3 frentes contra o Alexandre de Moraes, são 2 processos do Donald Trump e do Rumble contra o Alexandre de Moraes, inclusive eles já venceram esse processo, um desses processos eu sei que já venceu, o outro é bem similar, acredito que está bem encaminhado, talvez eles vençam também.
A gente tem a Câmara dos Deputados, que já teve uma lei aprovada em uma comissão, tá? Ainda falta ir para plenário, ou seja, todos os deputados votarem a respeito, falando a respeito de sanções contra pessoas que promovem censura, e o nome do Alexandre de Moraes foi citado. E agora a Câmara dos Deputados mandou uma carta, depois do depoimento do Paulo Figueiredo, oficial ao secretário do Donald Trump, solicitando que o Alexandre de Moraes seja incluído na Lei Magnitsky, que é uma lei que faz com que as empresas americanas sejam obrigadas a não terem conta do Alexandre de Moraes, talvez até pode se estender a seus familiares, e além disso, empresas que queiram fazer negociação nos Estados Unidos também não podem fazer negócio lá se tiverem conta do Alexandre de Moraes. Então você pega, por exemplo, os serviços de streaming, né, como eu sempre cito aqui, HBO, Netflix, Disney Plus, você pega, por exemplo, Uber, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok é uma empresa chinesa, né? Ela ainda não foi vendida para nenhuma empresa americana, mas X, né, o antigo Twitter, Gmail, Hotmail, Microsoft, entende? Então, nada disso o Alexandre de Moraes poderia ter conta. Ah, mas ele ainda vai poder ter conta em banco, não vai mudar. Então, ele vai ter que procurar um servidor de e-mail, por exemplo, para ele usar, que seja europeu, que seja canadense, que seja de algum outro país, que não seja dos Estados Unidos, só que talvez 90% dos servidores mais relevantes estão nos Estados Unidos. Além do mais, o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, todos os bancos brasileiros também têm negócio nos Estados Unidos. Então, o que é mais lucrativo para os bancos? Encerrar a conta do Alexandre de Moraes ou deixar de negociar nos Estados Unidos? Então, é uma questão que a gente começa a ver assim, poxa, o depoimento do Paulo Figueiredo pode ter sido prejudicial para o Alexandre de Moraes, né? Daí você fala assim, mas foi o próprio Alexandre de Moraes que causou tudo isso. Mas ele não enxerga assim. Ele acha que, provavelmente, ele acredita que o Paulo Figueiredo está destruindo a vida dele, entende? A Lei Magnitsky não significa que ela vai ser aplicada em seu maior rigor logo de cara, até porque o objetivo não é punir a pessoa, é fazer com que a pessoa mude de postura. Então, pode ser que inicialmente ele só perca o visto de entrada nos Estados Unidos, depois perca a possibilidade de ter conta em empresas americanas, e assim é gradativo, tá? Então existem aí vários níveis da Lei Magnitsky que podem ser aplicadas ao ministro, só que realmente é muito curioso, né? Justo no momento em que o ministro, o Paulo Figueiredo dá o depoimento sobre o ministro toma essa decisão sobre o Paulo Figueiredo, né? Ficou uma decisão bem casada, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo. Até mais.